Experimente a eternidade. Tua presença é o bastante para mim, Senhor, e prostrar-me aos teus pés para te adorar e amar, te exaltar, Senhor, te amar, te louvar e dizer que espero assim teu amor, teu favor, e minha alma então repousará em ti. És meu Deus, meu Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, seja bem-vindo, bom dia para mais um Comunhão Espiritual. Hoje, de modo especial, eu quero rezar pelo movimento Treinamento de Liderança Cristã, de modo mais especial ainda pelo Secretariado Nacional do TLC, que está se reestruturando, que o Senhor conduza aqueles que estão à frente deste movimento para que ele cumpra, que ele dê os frutos que Deus espera que ele dê para a nossa igreja. Hoje nós continuamos a nossa partilha no Evangelho de São João, nos preparando para a grande festa de Pentecostes. E o Evangelho vai nos dizer assim: naquele tempo, Jesus ergueu os olhos aos céus e disse: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho, para que o teu Filho glorifique a ti. E porque lhe deste poder sobre todo homem, e lhe dê a vida eterna a todos aqueles que o confiaste. Ora, a vida eterna é esta: que eles te conheçam a ti, o único e verdadeiro, e àquele que tu enviaste, Jesus Cristo. Eu te glorifiquei na terra e levei a ter uma obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto de ti, como agora eu junto de ti, com a glória que eu tinha junto de ti antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que tu me deste no meio do mundo. Eram teus, e tu os confiaste a mim, e eles guardaram a tua palavra. Agora eles sabem que tudo quanto me deste vem de ti, pois dei-lhes as palavras que tu me deste, e eles as acolheram, e reconheceram verdadeiramente que eu saí de ti, e acreditaram que tu me enviaste. Eu te rogo por eles. Não te rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Tudo que é meu é teu, e tudo que é teu é meu, e eu sou glorificado neles. Já não estou no mundo, mas eles permanecem no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Palavra da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Queridos, hoje nós somos chamados a experimentar a eternidade. E por que nós partilhamos isso? Porque hoje Jesus diz que o chamado que ele faz a estes homens, que são seus discípulos, é justamente que nos conheçam, que conheçam o Senhor. E Jesus diz assim: porque ele deste poder ao Filho do Homem, sobre todo homem, para que ele dê a vida eterna a todos que o Senhor lhe confiou. E ele diz: a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único e verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo. Então, quando eu conheço o Senhor, quando eu conheço a Jesus, eu já começo a experimentar aqui nessa vida um pouco da eternidade. E o Senhor hoje trazia ao meu coração isso, a importância de conhecer mais a Deus. Muitas vezes a gente se gaba, muitas vezes não é nem se gabar também, mas a gente testemunha: bom dia, Ramon. Eu estou na igreja há 10 anos, eu estou na igreja há 20 anos, eu estou na igreja há 30 anos. E ontem eu me perguntava, desses 30 anos, há quantos anos você é o mesmo?
Porque se em 30 anos eu não estou me renovando há 30 anos, significa que a minha intimidade com Deus não está crescendo, significa que o meu conhecimento de Deus não está crescendo, significa que eu estacionei. Eu sou católico há tantos anos. E nesses tantos anos, há quantos anos você parou de mudar? Há quantos anos você permanece o mesmo? Experiência não é repetição. Experiência é vivenciar o novo, e com o novo aprender e com o novo crescer. E a gente sabe que a palavra conhecer na palavra de Deus, na Bíblia, ela significa uma experiência, um envolvimento. Então o evangelho de hoje que nos prepara para a experiência do Pentecostes que nós vivenciaremos no próximo domingo, nos convida a esse duplo conhecimento de Deus. O conhecimento da experiência, de me colocar no meu quarto, de frequentar uma comunidade, uma igreja, colocar o meu joelho no chão e experimentar a Deus. O meu Deus não é só uma razão, o meu Deus não é só uma ideia, o meu Deus não é só um valor, o meu Deus é uma pessoa, e uma pessoa com a qual sou chamado a ter uma experiência, ouvi-lo, senti-lo, me relacionar com Ele. Isso é início de vida eterna. Mas o conhecimento nasce também do estudo. Se eu conheço as pessoas pela relação, eu conheço a verdade também pelo estudo. E o Senhor me trazia isso ao coração, o quanto é importante a gente estudar mais. A gente precisa estudar mais. A gente precisa permitir que Deus vá nos direcionando nos nossos estudos, para que a gente cresça espiritualmente. Óbvio que a gente não pode estudar tudo. Eu olho aqui para os meus livros, eu olho para tantas coisas que eu gostaria de aprender mais, de mergulhar mais, e às vezes fica até um pouquinho frustrado. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem pessoas que não estudam nada. Não estudam nada, não fazem uma leitura espiritual. E aqui eu quero trazer uma dica de São José Maria Escrivá. Na ordem, no Instituto de São José Maria Escrivá, na Opus Dei, estava tentando lembrar o nome, dizem que ele indicava 4 tipos de leituras, se eu não me engano são 4 tipos de leituras diferentes que a gente deveria se revezar. Uma leitura espiritual, uma leitura cultural, eu acho que são 3, na verdade, e uma leitura profissional. Uma leitura espiritual, uma leitura cultural e uma leitura secular. Cultural, eu acho que cada hora eu estou falando o nome, gente? Cultural, profissional e espiritual. São essas 3 leituras. E por que eles indicavam isso? Para que a gente cresça por completo. Quando eu faço a leitura espiritual, e aí se alguém quiser uma dica e aceitar uma dica, eu indico um monge beneditino maravilhoso, que é o Ansel Green, ou Ansel Green, às vezes as pessoas pronunciam de uma forma diferente, um grande místico dos nossos tempos, como eu falei, um monge beneditino, e que consegue de maneira simples, mas de uma maneira muito profunda, trazer muito da espiritualidade de São Bento de Núrcia para o nosso dia a dia, E é um autor muito lido, o Ansel Green. Tem um outro também nessa mesma linha chamado Thomas Merton, e esses dois são verdadeiros místicos, permitem com a leitura que nos proporcionam que a gente cresça individualmente, espiritualmente, interiormente. A segunda leitura, a leitura profissional, porque o nosso trabalho, o nosso emprego é uma forma de servir a Deus. Uma forma de servir a Deus. Ontem nós partilhávamos no curso bíblico que nós fazemos, a missão Enchei-vos, e a passagem que vinha era aquela passagem da palavra de sabedoria de Jesus. Dê a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. O meu culto é de Deus e eu dou meu culto a Deus, mas o meu trabalho é desse mundo. Jesus fala isso hoje no Evangelho. Eu vos peço porque eles permanecem no mundo. A gente continua nesse mundo. Nós ainda não fomos arrebatados, nem fomos chamados pelo Senhor para o nosso juízo particular. Então,
É importante a leitura profissional para que eu faça bem feito aquilo que o Senhor me confiou a fazer nessa terra, nesse momento, nesse tempo. Porque quando eu faço bem feito, eu testemunho. Eu testemunho que aqueles que são cheios do Espírito Santo, aqueles que foram tomados por Deus, são capacitados de tal forma que fazem de maneira bela, de maneira plena, de maneira bonita aquilo que são chamados a fazer. Isso não é por ostentação, não é por orgulho, é por consciência de missão. Eu, por exemplo, eu sou professor. Por dia, muitas vezes, eu passo por 100 pessoas, 200 pessoas, todo dia. Então, olha quantas oportunidades eu tenho de falar e testemunhar. E não importa se você... Marconi, eu trabalho com 3 pessoas no escritório, eu trabalho no computador. A unção de Deus não conhece limites. A unção, ela pode perpassar por um objeto, ela pode perpassar pelo lugar. Por isso é importante esse testemunho. A leitura profissional. E por fim, a leitura cultural. Porque, como eu disse, nós estamos neste mundo. E quando a gente desenvolve a leitura cultural, a gente tem habilidade para partilhar com as pessoas, para conversar com as pessoas. Nem sempre você vai conseguir chegar numa pessoa puxando um assunto com a leitura espiritual ou com a leitura profissional, que já ajuda nesse sentido. Óbvio que falando com pessoas que ainda não são irmãos da nossa fé. Mas pela leitura cultural a gente consegue. Nossa, olha, estou lendo tal livro, você já leu? E aí dali surge uma conversa, dali surge um diálogo, dali surge uma amizade, e a partir disso você tem uma porta aberta para anunciar o Filho de Deus. Então, São José Maria Escrivá nos ensina isso. E assim a gente conhece o Deus que está na espiritualidade, o Deus que está no meu trabalho e o Deus que está no mundo, né? Que não é deste mundo, mas que está neste mundo, que criou este mundo e que criou aqueles que aqui convivem conosco. Porque nós permanecemos no mundo. E nesse sentido eu quero terminar nos lembrando e com alegria que Jesus intercede por nós neste mundo. Tem dias que a gente olha e fala, Senhor, já pode voltar. Ou então a gente diz como o Padre Léo dizia no final da sua vida, Deus me leve, eu estou pronto. Eu não quero mais passar por tanta humilhação, não quero passar mais por tanta dor. Mas lembre-se, no Evangelho de hoje, Jesus roga por aqueles que permanecem no mundo. Jesus é nosso intercessor, nosso mediador junto ao Pai, e pede por nós, para que nós consigamos existir e permanecer fiéis neste mundo, à espera da vida nova que Ele nos dará. Senhor, nós nos colocamos na Tua presença neste momento, te agradecendo pela Tua intercessão, te agradecendo por esse ensinamento que o Senhor nos dá hoje, para que possamos nos conhecer mais, porque quem te conhece começa a experimentar a eternidade. Quem conhece o Teu Filho Jesus começa a experimentar a eternidade. E nós não nos esquecemos, Senhor, que além dessas 3 leituras, a espiritual, a cultural e a profissional, há a leitura da Tua Palavra, da Bíblia, que registra no tempo e no espaço o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Nós te pedimos perdão, Senhor, pelas vezes que nos acomodamos, pelas vezes que não vos conhecemos, mas sim conhecemos uma caricatura, uma imagem que não é sua. Perdoa-nos, Senhor, pelo nosso comodismo, pelas vezes que nos deixamos distrair, pelas vezes que não aceitamos o mundo que o Senhor mesmo nos deu. Perdoa-nos, Jesus, por todos os erros que o Senhor sabe que já tomamos, que já cometemos. E aceitando o nosso pedido de perdão e de misericórdia, visita-nos neste momento, na comunhão espiritual. Reconhecemos que o Senhor é a Eucaristia, e por isso pedimos que venha até nós, até a nossa alma, para que, experimentando
vos conheçamos mais. E vos conhecendo mais, experimentemos mais da eternidade, que consiste em conhecer a Ti e ao nosso Pai que está no céu. Tua presença é o bastante para mim, Senhor, e prostrar-me aos Teus pés, para Te adorar e amar, Te exaltar, Senhor. Tua presença é o bastante para mim, Senhor, e prostrar-me aos Teus pés, para Te adorar e amar, Te exaltar, Senhor, Te amar, Te louvar e dizer que espero assim Teu amor, Teu favor, e minha alma então repousará em Ti. És meu Deus, meu Senhor, Te amar, Te louvar e dizer que espero assim Teu amor, Teu favor, e minha alma então repousará em Ti. És meu Deus, meu Senhor. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Antes de nós concluirmos, quero só divulgar aqui mais uma vez o livro que, junto com o Ed Carlos, que é lá de São Paulo, e com a Maria de Maceió, eu escrevi, O Líder e Seus Caminhos, uma introdução à liderança cristã, onde a gente apresenta uma forma de liderar se conformando com a liderança de Cristo nas mais diversas realidades que nós experimentamos. A realidade da família, a realidade da igreja, a realidade do profissional e toda outra realidade que nós somos chamados à figura do bom pastor, cuidar daqueles que o Senhor nos confiam. Se você tiver ali interesse, pode nos chamar no privado. E quero divulgar também, especialmente para o pessoal que nos acompanha da região do estado de São Paulo, que nós já estamos nos preparando para o encontro de casais Caná, né? Então, se você tem interesse em conhecer o Caná, você que já é noivo, você que é casado, mesmo que você não tenha o sacramento do matrimônio e quer viver essa experiência com Deus em casal, pode nos chamar também no privado para que você conheça esse trabalho maravilhoso que é organizado pela Missão Belém. Estivemos reunidos e permanecemos unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa semana para todos nós.